eu, com essa minha idade avançada, conheci, né, o professor Oswaldo Maciel, que foi o primeiro presidente do Andes, né? E ele dizia assim que eles estavam pensando, né, um nome para o sindicato, e que ele é catarinense, né? Ele era da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele saiu andando na praia pensando um nome para o Andes. E aí, de repente, ele se deu conta que ele estava andando. Aí ele falou, pode ser Andes, sabe? O nome do sindicato. E aí ficou Andes, né? É, e a gente, hoje, né, já pensa na nossa seção sindical, né, com o nome do Sindicefet. Mas a nossa seção sindical, ela foi criada, né, como AD seção sindical, era AD Cefet, né? Não sei se a Delson lembra disso, Suzana, era AD Cefet. Me lembro, sim. Me lembro bem. Lembra disso? E a gente funcionava assim, a gente chama de aquário, né? Que era mesmo, parecia um aquáriozinho, em frente à Caixa Econômica Federal, né? Assim, e eu me lembro da primeira greve que eu participei do Andes, assim, que foi uma greve em que nós, docentes, né, naquela época, né, da carreira de primeiro e segundo graus, não ganhamos nada. E houve uma indignação generalizada, assim, vamos sair do Andes, que o Andes não nos representa. E eu estava entusiasmadíssima com o Andes, porque eu vinha de uma relação com o Simpro, e eu achei o Andes, né, interessantíssimo pelo fato dele se organizar pela base. Ana, isso era que ano? Isso foi 92. Entende? 92 não. 92. 92. E aí eu fiquei 91, 92, tá? E eu fiquei entusiasmadíssima com isso, tá? Pensando assim, né, que interessante esse sindicato. E assim, eu falei, mas a gente tem que dar um jeito de se inserir, né, como docentes dessa carreira de uma forma mais efetiva nesse sindicato. E a gente atuava muito como um adendo da PUB-BH, né? Então, nós não íamos nos eventos, nós nos informávamos sobre as deliberações do evento via a PUB-BH, e assim, éramos mesmo, né, um anexo da PUB-BH. E eu e um grupo, né, Libério, começamos a ficar muito assim, né, insatisfeitos com essa forma de atuação, né, da DCFET. E sei que teve uma discussão, vai ter um CONAD do Andes, então a gente vai receber as informações via, né, a PUB. Aí nós falamos, não, nós vamos no evento. Nós temos que participar do evento. E aí foi um reboliço na Assembleia, porque isso não estava previsto, e acabou que, então, se vão, a gente não tem dinheiro para pagar passagem de avião. Aí nós falamos, não, nós vamos de ônibus, era no Ceará, Fortaleza. Aí Libério e eu falamos, não, nós vamos de ônibus. Mas, assim, por sorte nossa, a PUB-BH nos deu a passagem. E nós fomos para o evento. E aí, assim, eu fiquei encantadíssima com o Andes, assim, né? Porque o Simpro era, né, uma outra relação muito descolada da base.
E ali, assim, eram discussões, primeiro, assim, de uma profundidade, né, política que me encantou e que contribuiu demais para a minha formação. Assim, eu tive uma certeza, assim, uma convicção de que esse era o sindicato no qual nós devíamos, né, de fato, continuarmos, né, sindicalizados. E continuamos, e aí começamos a participar de todos os eventos do Andes, até uma inserção nacional assim, bastante regular, e fomos criando esse vínculo com o Andes e nos descolando assim, dessa relação de ter as informações via a PUBH, né, que é a seção sindical da UFMG, nessa época filiada ao Andes, mas com muitas brigas dentro do Andes, muitos conflitos. Do ponto de vista assim, da nossa inserção, né, como seção sindical no Cefet, eu acho que tem, né, a nossa história é muito relevante, né? E assim, e aí a gente tem que destacar a luta, né, contra a reforma né, do ensino técnico, né, que eu acho que foi uma luta que a vitória se deve em grande medida ao sindicato, a questão do estatuto, a questão das lutas que a gente está levando agora, né, contra a reforma da educação profissional, contra a reforma do ensino médio. Plebiscito da ALCA também, eu estava no Cefet, achei muito importante a participação. Da ALCA, contra eleição de diretores, né, contra a escolha de diretores que não tinham sido eleitos pela comunidade, porque inicialmente era uma lista sêxtupla, né? A comunidade votava, o conselho fazia uma lista, inicialmente com 6 nomes, e o ministro podia escolher qualquer um dos nomes, ou outros, ou outro, né? Depois passou a ser uma lista tríplice. Assim, na minha trajetória no Cefet, por 2 vezes, o MEC escolhe dirigente que não tinha sido o mais votado. Um foi Luiz Fernando, né? E o outro, né, foi Carlos Alexandrino. Isso também foi uma luta interna, assim, né? Muito relevante, embora a gente não tenha conseguido reverter, né, essa situação. Mas isso foi muito traumático para a instituição, né? Extremamente traumático. Isso gerou, né, um sentimento de decepção muito forte, né? Quando eu participei da diretoria do Andes, eu senti que tinha um movimento para ser feito dentro do Andes, que era um movimento de reconhecimento dos docentes, né, da nossa carreira dentro do Andes. Porque no Andes só se falava assim, as universidades, porque os docentes das universidades. E eu fiquei lá como um ferrinho de dentista dizendo assim, os docentes das instituições de ensino superior. Toda vez que vinha universidade nos textos do Andes, eu pedia para mudar. E isso foi incorporado de alguma forma, né? A greve de 2001 que eu participei, né, como diretora, foi a greve do Andes que só docentes da nossa carreira ganhou alguma coisa, que foi a incorporação, né, a regulamentação da GID, que era uma gratificação de incentivo à docência. Nenhuma outra, foi uma greve longa, né? Claro, a gente teve ganhos políticos.
um dos ganhos foi assim, né, impedir a candidatura do Paulo Renato, que era o ministro da Educação, que se colocava já como um possível candidato, né, às próximas eleições presidenciais. E a nossa greve, ela foi uma greve de profunda assim, denúncia sobre as condições das instituições, né? E isso gerou um desgaste, né, na figura do Paulo Renato, e ele acaba não se candidatando. Mas, do ponto de vista do ganho, né, econômico efetivo, só os docentes da nossa carreira tiveram esse ganho, né? E isso, eu acho que já né, demonstrou assim, que o Andes já incorporava, né, de uma forma mais efetiva os docentes da nossa carreira, né? E como né, ainda né, pauta dessa greve, depois que essa greve termina, criaram-se comissões para discutir pontos, porque a gente fez um acordo de retorno com discussões de pontos de pauta que não tinham sido considerados, né, pontos de pauta da greve. E uma comissão, foi uma greve da educação federal, né, não foi só do Andes, né, que nos Cefetes, né, naquela época todos eram Cefetes, os institutos naquela época eram Cefetes, eles não tinham ainda essa denominação de institutos, queriam, por conta dessa traumática eleição de dirigentes que não tinham sido escolhidos pela comunidade, queriam o fim da lista tríplice. E a gente criou uma comissão para negociar isso. Essa comissão, na verdade, ela começa efetivamente os trabalhos já na gestão, né, do Lula, e a gente começa a fazer essa discussão com né, Ibáñez, né, que era, naquela época, presidente da Centec, chamava Centec, né, e ficamos quase 1 ano e meio nessa discussão e conseguimos, né, acabar com a lista tríplice, né, e garantir eleições diretas para né, dirigente do Cefetes, né? Eu acho que isso foi uma vitória né, considerável e uma vitória né, da nossa greve, né? É interessante, né, resgatar um pouco assim, todos esses ganhos históricos das nossas greves, né? Que eu acho que isso, recorrentemente, sai da memória das pessoas. E toda vez que a gente vai pensar em greve, assim, sempre aparece um argumento que é assim: nós nunca ganhamos nada nas greves. Nós só ganhamos nas greves. Todas as conquistas nossas, sejam conquistas, né, de cunho, né, econômico, assim, aumento de salário, né, incorporação de gratificação, ou né, vitórias, né, de cunho político, que significam democratização né, das nossas instituições e defesa das nossas instituições, porque se não fossem essas greves, essas instituições já estariam privatizadas por dentro há muito mais tempo, né? E acho que essas lutas aqui, né, antes mesmo do antes, né, a luta contra o acordo McBride, né, que evitaram e evitam, né, ou impedem isso, melhor dizendo, né? Então, na verdade, eu acho que essa atividade que vocês estão realizando, eu acho que é da maior importância, porque é a possibilidade da gente resgatar essa história, né, e de mostrar
o papel fundamental que o sindicato exerce na defesa da instituição, né, na defesa da nossa categoria, né, e na defesa de projetos de sociedade, né, para o nosso país. Então, acho que é uma atividade da maior importância, né? Eu acho que tem que louvar essa diretoria por essa iniciativa né, e que eventos dessa natureza né, que a gente continue a realizar. Né? Eu tenho uma história longa para contar, mas se eu ficar aqui contando toda essa história, eu vou impedir que as outras pessoas, né, se expressem. Né? Então, eu paro por aqui.